Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos dar continuidade para conhecer um pouquinho mais, né, as atribuições relacionadas à área da arquitetura e urbanismo, né, do ponto de vista do profissional e da profissão, tá? Levando em consideração este documento aqui, a resolução número 21, que foi elaborada pelo CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá? E aqui a gente vai estar falando do artigo 3, que traz aí 7 áreas, né, relacionadas a essas atribuições profissionais, e nós vamos falar sobre a execução, tá? Bom, então, do ponto de vista, né, do artigo 3, para fins de registro de responsabilidade técnica, definido em resolução própria pelo CAU, tá? Que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, as atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas serão representadas no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o SICAL, que é, na verdade, o sistema que está dentro, né, de informação ali da área restrita dos profissionais que são, né, registrados no CREA, que tem o seu registro de CAL, e que têm acesso ali para que possam formalizar as suas atribuições em relação à sociedade, né, a fim de registro de responsabilidade técnica, tá? Que é a RRT, ok? Bom, então dentro deste artigo 3, a gente tem aqui a descrição de 7 áreas de atividades. Nós já vimos anteriormente em relação às atribuições relacionadas ao projeto, tá? Porque tem aqueles profissionais que se direcionam ao projetar, e tem outros profissionais que vão se direcionar para outras atividades que estão relacionadas às atividades que um arquiteto e um urbanista faz, né? Como execução, gestão, ir para o meio ambiente, né? E planejamento regional e urbano, tá? Atividades especiais em arquitetura e urbanismo, ensino e pesquisa em engenharia de segurança do trabalho. Então, essas são as 7 áreas. Nesta aula, a gente vai dar uma olhadinha sobre a questão que estão relacionadas às atribuições que estão relacionadas à execução, tá? Então, do ponto de vista da arquitetura das edificações, então você pode ser aquele profissional que sai da faculdade e queira executar os projetos, não só os seus projetos, mas também projetos de outros profissionais, né? Que você se identifique com a execução, o chão de obra, né? O ir para a obra e assim por diante, tá? Então, dentro da arquitetura das edificações, nós temos aqui diversas pequenas atividades que você pode exercer, né? Como execução de obra, execução de reforma de edificação, execução de edifícios efêmeros ou instalações efêmeras, que têm curto espaço de tempo, né? Execução de monumento, execução de adequação de acessibilidade, tá? Então, a gente iria aplicar essas execuções do ponto de vista da arquitetura das edificações, né? Depois a gente tem outras áreas, como sistemas construtivos e estruturais, tá? Então, aqui a gente já vai olhar para as estruturas, né, dessas edificações e se especializar nelas, em relação à execução de estruturas relacionadas com as questões das construções em madeira, em concreto, em pré-fabricada, metálicas, mistas e outras estruturas. Então, vejam, a gente, neste caso, na faculdade, a gente tem esse pequeno olhar, né, dessas possibilidades, e quando você se forma, que você diz, não, eu quero me especializar na estrutura de concreto. Então, você vai procurar uma especialização, algo que vai te dar mais informação para que você possa destacar, se diferenciar no mercado, tá? E assim a gente vai ter, então, a execução do ponto de vista para as áreas relacionadas ao conforto ambiental. Então, é trabalhar com execução de adequação ergonômica, instalações luminotécnicas, instalações de condicionamento acústico e assim por diante, tá?
Do ponto de vista da arquitetura de interiores, né, que é um universo à parte, muitas vezes, da área da arquitetura e do urbanismo, porque o olhar, ele é diferenciado. Então, você precisa também ter esse olhar, né? Então, você vai atrás de uma especialização de arquitetura de interiores, de design de interiores, para que você possa se sentir mais confortável. Então, você tem aí execução de obras de interiores, de reforma de interiores, de execução de imobiliário, tá? Bom, tem questões relacionadas às instalações, equipamentos referentes à arquitetura, tá? E aqui a gente pode dizer que são projetos, na verdade, complementares ao arquitetônico, tá? Então, se especializar na execução de instalação das instalações hidrossanitárias prediais, né, das instalações prediais de águas pluviais e tantas outras que estão relacionadas às instalações prediais de um edifício, seja ele de pequeno porte ou de grande porte, tá? E assim a gente ainda tem outras questões que muitas vezes as pessoas não dão valor, mas que são muito importantes, como instalações telefônicas prediais, execução de instalações prediais de TV, tá? Porque sem essa execução, né, o edifício vai deixar a desejar em alguns requisitos aí que são importantes nessa infraestrutura para poder acomodar melhor as pessoas, tá? Quando a gente olha agora para as questões na arquitetura relacionada ao paisagismo, né, que é o item arquitetura paisagística, a gente tem aqui outras questões relacionadas a execuções, como a obra de arquitetura paisagística, né, e questões relacionadas à execução de recuperação paisagística, tá? Ou implementação de plano de manejo e conservação. Então, vai exigir que você também se direcione para essas especializações, porque são informações, né, que muitas vezes na faculdade a gente apenas conhece ali o que que nós temos pela frente, mas que são muito importantes aí que você possa se especializar, já que é um universo à parte, tá? Tem da questão do ponto de vista do urbanismo e desenho urbano, né? O que que seria essa questão do urbanismo e desenho urbano? É olhar para a cidade, né? Então a gente deixa de olhar agora as questões relacionadas às edificações, as questões relacionadas ao paisagismo, e agora a gente olha para a cidade. Então, como você vai sair da faculdade com o título de arquiteto e urbanista, você tem mais este campo aqui, né, de atribuições que você pode vir a exercer, né? Lembrando que aí você vai se especializar para que você possa entender melhor, né, toda essa complexidade. Então, tem execução de obras urbanísticas, tá? Implantação de sistemas especializados de tráfego e trânsito de veículos e sistema de estacionamento, né? Execução de obra de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento, tá? Então, alguns conceitos iniciais a gente vê na faculdade, mas, como eu gosto sempre de frisar, cabe a nós fazermos essas especializações para que a gente domine mais o conteúdo e possa exercer a nossa profissão com muito mais segurança, né? E poder contribuir com a sociedade da maneira correta, né? Do ponto de vista de instalações relacionadas aos equipamentos referentes ao urbanismo, então, a gente tem, ó, execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação, execução de sistema de iluminação pública, execução de comunicação visual urbanística, né, para que a cidade não necessariamente fique feia, né, em relação ao seu visual, à sua paisagem, né, cheia de comunicação visual, ela precisa ter, né, um norte em relação para que ela seja sempre bonita, né? Para que ela não tenha essa poluição visual que muitas vezes a gente diz, tá? E do ponto de vista do patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagismo, a gente também tem um outro leque de possibilidades de execuções, né? Ou seja, de especializações que você pode vir a ter para que você possa ser especialista nestas áreas, né? Como, por exemplo, execução de obras de preservação do patrimônio edificado, execução de obra de consolidação, execução de obras de estabilização,
de reutilização, de requalificação, tá? De restauração. Então, vejam que são conceitos, né, e a gente ainda vai fazer uma aula mostrando que a resolução número 21, além de trazer todas essas atribuições de forma, pontuais, né, porque daí elas vão abrindo, né, essa visão referente às diversas possibilidades que nós temos enquanto arquitetos e urbanistas, a própria resolução número 21 traz lá no final dela um glossário. Então, nós vamos chegar a este momento de apresentar o glossário. E o glossário é muito importante porque ele traz essas palavras que são conceitos chaves, o que diferencia uma reutilização de uma requalificação, de uma restauração. Então, lá vai ter exatamente o que que significa uma restauração, o que que significa uma estabilização, uma requalificação e assim por diante. Então, vejam tudo mais que a gente tem aqui relacionado às questões do patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico, que você pode vir a se interessar, tá? Então vejam, né, essa resolução ela é do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Nesta aula a gente falou um pouquinho do artigo 3, que traz 7 áreas de atividades relacionadas às atribuições profissionais, e a gente deu uma olhadinha, mesmo que de forma rápida, a gente deu uma olhadinha no item 2, que é o de execução, tá? A gente já tinha visto o de projeto, agora a gente viu o de execução e a gente ainda tem mais 5 áreas que a gente vai dar uma espiadinha para ver todas as possibilidades que você tem quando for um arquiteto e urbanista se especializar e seguir a sua vida profissional. Tá joia? Bom, espero ter contribuído com esse olhar referente às atribuições profissionais na área da arquitetura e urbanismo, né? Obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.